Olá a todos do canal, eu me chamo José Arthur, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 53 anos e uma história um tanto assustadora que colocaria medo até nos mais céticos. Desde menino, eu era do tipo que amava rock. Cresci ouvindo Elvis Presley, os Beatles, Rolling Stones, mas a minha banda preferida mesmo era o a-ha, uma banda norueguesa dos anos 80. E por volta dos meus 22 anos, eu namorava uma linda garota. Ela era ruiva, natural, baixinha e bem magra. Estudamos o colegial juntos e eu a chamava de malandrinha. Era uma gíria carioca da época. Morávamos na Baixada Fluminense, uma região do Rio de Janeiro. Eu a chamava de malandrinha, porque certa vez ela me perguntou por que eu demorei tanto para fazer parte da vida dela. Então eu falei: eu não esperava que um dia eu viesse ser feliz assim, e nem sonhava que um dia você viesse me querer assim, pois não havia chance alguma de um dia você ser a minha malandrinha. Uma linda frase da música Malandrinha do cantor Edson Gomes. Ela se chamava Linda e o seu nome fazia jus à sua beleza. Ela era do reggae e eu do rock. E naquela época, a rivalidade por gêneros musicais quase não existia. Bem, tínhamos a mesma idade e, como todo roqueiro, eu era apaixonado por violão e cheguei até a tocar em barzinhos. E uma música que não podia faltar no meu repertório era Take On Me do a-ha. Linda era apaixonada por Morten Hurkett, vocalista do a-ha. E por incrível que pareça, isso não me causava ciúmes, pois nos anos 80, aquele homem era um deus grego. Linda era apaixonada pela música Take On Me. Então, no dia 11 de março de 1989, eu fui nesse show. Eu tinha 22 anos na época. Fomos Linda e eu. Eu juntei o dinheiro da passagem que usava para a faculdade e fui a pé durante uns 2 meses, somente para comprar os ingressos. Naquela época não custava o absurdo que custa hoje em dia. Saímos da Baixada Fluminense, pegamos o busão até a Central do Brasil e fomos andando até a Apoteose, sempre nos infiltrando em algum grupinho a caminho do show. Bem, que época maravilhosa! Sem internet, sem smartphone, sem polarizações e sem rivalidades. Havia um brilho em tudo naquela época, que hoje não existe mais. O show que fomos foi no segundo dia. Ele não foi televisionado. Eu lembro que o baixista estava com a camisa da seleção brasileira e o som parou de funcionar logo nos primeiros 15 minutos do show e depois caiu de novo. Foi muita vaia nessa hora, mas o show foi inesquecível. Eu posso dizer que foi o melhor momento da minha vida. Eu pedi Linda em casamento e ela aceitou. E mesmo nós tão jovens e inconsequentes, mas o pior momento da minha vida ainda estava por vir. Antes de namorar Linda, eu tinha um caso com a vizinha que se chamava Viviane. Nada sério. Nós ficávamos vez ou outra, mas não tínhamos nada sério. Porém, quando a Viviane descobriu que Linda e eu estávamos namorando, então a Viviane, ela veio tomar satisfações comigo. Olha, eu fui bem curto e grosso. Falei que não tínhamos nada. A Viviane era 10 anos mais velha que eu, e a primeira vez que ficamos, ela tinha 22 e eu apenas 12. Hoje, eu entendo que isso era bem errado, mas na época eu me achava o máximo. Com o tempo, a Viviane foi perdendo a graça e eu só a procurava nos momentos de necessidades. Mas quando eu conheci Linda, tudo mudou. Era a garota que eu queria para toda a vida. Mas Viviane, inconformada com a minha rejeição, ela foi até a casa de Linda, a ameaçou e disse que a mataria se ela voltasse a se aproximar do seu homem, no caso eu.
Olha, foi muito difícil de explicar toda essa situação para Linda, mas no final deu tudo certo. Contei toda a verdade e consegui convencê-la que entre Viviane e eu não havia mais nada. Mas a Viviane, ela não parou por aí. Ela mexia com magia negra e olha, na época nem eu sabia. Ela não era de terreiro não. Ela trabalhava com bruxaria mesmo, com demônios, magias que ela aprendeu em grimórios antigos como Ars Goetia e Lemegeton. Ela trabalhava com vários dos 72 demônios desse grimório, mas em especial um chamado Paimon. Décadas mais tarde, quando pesquisei sobre essa entidade, eu descobri o seguinte, que na demonologia, Paimon, também conhecido como Paimônia ou Paimon, é um dos reis do inferno, muito obediente a Lúcifer. Paimon, ele já foi um anjo de Deus e pertencia à Ordem das Protestardes, cujo antigo nome era Umbriel, mas foi persuadido por Lúcifer a ficar ao seu lado na rebelião contra o céu, e com a derrota de Lúcifer e os seus anjos rebeldes, Umbriel, ele foi lançado ao inferno junto com os outros anjos rebeldes pelo arcanjo Miguel. Isso está em Apocalipse 12. Umbriel perdeu a sua aura angelical e se tornou um demônio chamado Paimon. Paimon, ele ensina tudo que o magista quer saber. A Viviane havia feito feitiçaria, amarração para que eu ficasse apaixonado por ela. A Viviane usou uma cueca minha, que eu tinha deixado certa vez na casa dela. Usou essa cueca para fazer bruxaria, para que eu ficasse aos seus pés, e que eu a desejasse em sonhos, e que ela não saísse dos meus pensamentos. Apesar de sempre ter sonhos românticos com a Viviane, e sempre me pegar pensando nela, mesmo não gostando dela, eu nunca me dei conta que estava enfeitiçado. Eu via vultos, tinha pesadelos e mudanças de humor bruscas, e às vezes era extremamente grosseiro com Linda, sem nenhum motivo aparente. Uma vez na faculdade, Linda e eu discutimos por um motivo bobo, coisa boba mesmo. Nem mesmo eu sei o porquê eu me importei com isso. Eu lembro-me que reclamei da sua calça jeans com vários cortes, o que era comum naquela época. Na verdade, eu estava com ciúmes que ela gostava mais dessa calça do que a que eu havia dado a ela de presente. Era coisa boba. Ela se irritou comigo e disse que usava o que ela quisesse, pois nunca reclamou das minhas roupas. Então, eu não tinha o direito de reclamar das roupas dela. Bem, acabou em discussão e durante aquele dia não nos falamos mais. Eu voltei para casa com muita raiva e antes de entrar em casa, eu encontro a minha vizinha, a minha ex-ficante, a Viviane. Com muita raiva de Linda, eu fui até Viviane, entramos para sua casa e passamos a noite juntos. No outro dia cedo, Linda foi até a minha casa me procurar para fazermos as pazes. Era muito cedo e eu ainda dormia. A Viviane de alguma forma sabia que Linda estava no portão da minha casa, que ficava do lado da casa dela. Então, Viviane disse a Linda que eu estava em sua casa e convidou Linda para entrar. Linda entrou e me viu ali na cama de Viviane, dormindo totalmente sem roupas. Acordei com Viviane me chamando e Linda indo embora chorando. Linda e eu ficamos várias semanas sem nos falarmos. Eu estava com a Viviane, mas ela percebia que Linda ainda era um problema, pois mesmo ela me tendo em seus braços, ela percebia que eu era infeliz. Então, a Viviane traçou um novo plano: matar Linda. Ela fez trabalho com sapo, costurou a boca do sapo com o nome de Linda
E tudo o que acontecesse com o sapo, aconteceria com Linda. Linda sumiu da faculdade por uns tempos. Eu não sabia e nem queria saber o porquê. Achei que o motivo era eu. Bem, diretamente não, mas indiretamente a culpa era minha. Linda estava doente, não comia e definhava na cama aos poucos. Via vultos, falava coisas desconexas e via vermes em tudo que ia comer. A mãe de Linda, a Dona Flor, era espírita, kardecista e logo desconfiou que a sua filha era alvo de magia negra. E por meio dos espíritos de luz, ela descobriu que Viviane havia feito feitiçaria para matar a sua filha. A Dona Flor até tentou recorrer ao médium espírita, mas já era tarde. O único jeito de desfazer o feitiço era encontrando o sapo, descosturando a boca do sapo e retirando o nome de Linda lá de dentro. Os espíritos disseram que o sapo estava no cemitério, em tal cova, mas quando Dona Flor encontrou o sapo, já era tarde demais. O sapo estava nas últimas, e antes mesmo que ela tirasse as amarras da boca do sapo e removesse o nome de Linda lá de dentro, o sapo morreu. Mas mesmo assim, a Dona Flor retirou as amarras e, de fato, encontrou o nome completo de Linda lá dentro. Mas quando chegou em casa, já era tarde. A sua filha acabara de falecer. Eu fiquei inconsolado com a morte de Linda e parecia que a minha ficha havia caído. E somente assim os meus sentimentos foram mais fortes que o feitiço que estava sobre mim. E percebi o quanto amava Linda, que ela era muito mais que o amor da minha vida. Era a minha alma gêmea. Eu fiquei inconsolado no seu enterro. E então eu encontrei consolo nos braços de Viviane. Sim, a Viviane, a maldita culpada pela morte do meu amor. Dona Flor, mãe de Linda, me procurou e contou tudo o que havia acontecido. Que Viviane havia feito bruxaria para matar a sua filha. Falou do sapo da boca costurada e do nome da filha lá dentro. Bem, eu respeitava muito a Dona Flor, mas perguntei por que ela estava inventando todas aquelas mentiras sobre Viviane. Uma mulher que ela mal conhecia. E eu já conhecia a Viviane desde os meus 12 anos e nunca vi sinal algum dela trabalhar com ocultismo. E a frase que a Dona Flor disse me marcou para sempre. Meu filho, o nome ocultismo já fala tudo. Tem que ser oculto. A bruxa, ela ataca no sigilo, sem levantar suspeitas. Mas você jamais entenderia, pois está enfeitiçado pela bruxa. Está amarrado naquela mulher. Eu tenho pena de você. Mas você não terá a minha ajuda, pois indiretamente você também é o culpado pela morte da minha filha. E o seu fim será pior que o de Linda. Agora, quanto àquela bruxa, eu não farei nada contra ela. A vingança pertence a Deus. A minha filha sofreu por um mês, mas o sofrimento daquela maldita será eterno. Ela disse isso e em seguida foi embora. Bem, eu nunca tirei Linda do coração, mas com o tempo resolvi seguir com a minha vida e ter algo mais a sério com a Viviane. Começamos a namorar. Eu comecei a ficar muito ciumento e possessivo. Ligava do trabalho o tempo todo para saber onde ela estava, e ela nunca atendia às minhas ligações. Então, eu saía do trabalho, ia até a casa dela e lá estava ela, na sala, vendo TV, com o telefone com o fio desligado. Dizia que se eu não confiasse nela, que era melhor que terminássemos. Bem,
Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, então eu fui demitido. Passei a ficar o tempo todo atrás de Viviane. Eu estava obcecado por ela. E foi aí que ela terminou comigo. Agora pasmem. Eu não desistia de querer voltar com ela. Jurava que ia mudar. Comprava os mais caros presentes para ela. Até uma moto eu comprei para ela de presente. Mas ela estava decidida a não querer nada comigo. E o seu cachorro da raça Doberman, que sempre foi dócil comigo, ele passou a me atacar ferozmente sempre que eu entrava na casa de Viviane sem autorização, sendo que ele nunca havia feito isso antes. A minha obsessão por Viviane era tão grande que ela mudou, simplesmente desapareceu no mundo. Não fazia ideia para onde ela se mudou e fiquei completamente louco. Passei a beber, dormia na rua, pedia esmola para comprar cachaça e andava pelas ruas sem rumo. Abandonei a minha casa e, sem emprego, o banco a tomou de volta. E quase 3 anos morando na rua, a minha irmã Verônica me encontrou vagando pela Baixada Fluminense e me levou para Minas Gerais. Me deu abrigo e passou a me levar na igreja que ela frequentava, a Igreja Quadrangular do Pastor Rogério, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. No começo, eu só falava em matar a Viviane, mas com o tempo Deus me curou da macumba que me afetava e me libertou do vício das bebidas e do cigarro. Eu virei guitarrista e cantor do grupo de louvor. E depois de 5 anos, eu, já com os meus 33 anos, eu conheci uma moça chamada Tânia. Aparentemente, ela era uma cristã temente a Deus, era muito simpática comigo, mas não fazia muito o meu tipo. Porém, como pensamentos com a Viviane ainda me afetavam, eu resolvi pedir a Tânia em namoro. Eu achei que o tempo faria eu amá-la e esquecer a Viviane de vez. E 3 anos depois, já no ano de 2005, finalmente Tânia e eu nos casamos. E nessa época eu já tinha carteira E e trabalhava como caminhoneiro transportando peças para a Fiat. Em abril daquele ano, eu tinha que fazer uma entrega de peças em Manaus. E quando passei pelo estado de Rondônia, eu parei em uma pousada na cidade de Colorado do Oeste. Naquela noite, estranhamente eu passei a sonhar com Viviane. Acordei com o coração palpitando, pois agora eu tinha uma vida nova e tudo que eu mais queria era enterrar o meu passado. Então, resolvi dar uma volta no lago, em frente à prefeitura da cidade, e posso jurar que ali eu vi. Eu juro por Deus que era a Viviane. Estava a uns 40 metros de mim, mas eu jamais esqueceria aquele rosto. Ela me deu um sorriso, virou o rosto e saiu andando entre as árvores que rodeavam o lago. Os meus sentimentos voltaram a mil. O meu coração palpitava, então eu corri atrás dela. Mas ela simplesmente desapareceu naquela praça. Eu não podia estar louco. Eu podia jurar que era ela. A procurei por quase 1 hora. Então desisti e voltei para a pousada. Almocei, passeei mais um pouco pela cidade e retornei à pousada para descansar, pois seguiria viagem para Manaus às 4 da madrugada. Acordei às 3:30 da manhã e quando fui até o banheiro do meu quarto, ali havia um bilhete sobre a pia. Agora pasmem com as palavras do bilhete. Oi, querido. Há quanto tempo? Por que veio atrás de mim? Sentiu saudades? Se quer me encontrar, eu estou no sítio próximo à Cachoeira da Marroca. Se você me encontrou até aqui, pode facilmente me encontrar nesse lugar. Era a Viviane. Bem, mas como isso era possível?
Eu queria respostas, tinha muitas perguntas para fazer a ela, e os meus sentimentos eram angústia, misturado com raiva e luxúria. Eu não podia seguir para Manaus, eu tinha que encontrar Viviane. Então, propositalmente, eu arrebentei o chicote do meu caminhão, liguei para o meu patrão, informei o problema mecânico com o caminhão, e o mecânico pediu 2 dias para consertá-lo. Então, eu pedi ao mecânico que me alugasse um carro por 2 dias, pois eu queria fazer um passeio nesse tempo que ele arrumava o caminhão. Então, ele me alugou um Jeep Cherokee 4.0 automático, que era 4x4, e o carro era tão potente que subia até barranco. Peguei o carro logo pela manhã e fui até a Cachoeira da Marroca, que por sinal é um ponto turístico muito belo. Encontrei alguns sítios por ali, mas ninguém sabia sobre a Viviane. Insisti em perguntar em mais alguns lugares onde viviam alguns moradores isolados. Mas então, numa casinha de taipa, eu encontrei uma senhora e resolvi perguntá-la sobre a Viviane. Eu passei a sua descrição. A velha ficou calada, como se não soubesse de nada. Mas para o meu espanto, ela disse que conhecia sim essa mulher, mas por outro nome. Disse que era uma feiticeira que havia em um pequeno sítio dentro da mata. Era muito procurada para trabalhos espirituais e deu todas as características de Viviane. Características essas que eu não falei a ela. Bem, o lugar ficava a uns 40 minutos dali. Eu segui por uma trilha e no final da tarde eu cheguei naquela casa isolada no meio do matagal. Chamei, mas ninguém apareceu. Então, lá estava ele, o cachorro de Viviane, aquele maldito cão que me odiava. Mas ele simplesmente ignorou a minha presença. Então, eu entrei na casa e não havia ninguém lá. Porém, eu jamais esqueceria aquele perfume que pairava sobre o ar. Era o perfume que Viviane usava, eu não tinha dúvidas. Pouco depois, um sono profundo tomou conta de mim. Sentei-me no sofá e o cão à minha frente ficava me encarando, mas não demonstrava perigo. Eu lutei contra o sono, tentei me levantar. Então eu juro por Deus que aquele maldito cão disse: "Senta aí, você não vai a lugar algum. Dorme logo, homem tolo." Com um susto, eu perdi as forças do meu corpo. As minhas vistas escureceram e dormi. Acordei pouco tempo depois na cama com a Viviane. Haviam velas no quarto e lá fora o vento uivava. E apesar de ser uma região quente, aquela noite estava muito fria. Eu estava entorpecido, não tinha controle sobre o meu corpo. Eu via vultos pelo quarto, enquanto Viviane me beijava e me contava todas as suas maldades, enquanto ela fazia amor comigo. Dizia sobre os feitiços que ela fez para me separar de Linda e no fim matá-la. Disse que só gostava de mim enquanto eu pertencia somente a ela. E depois que eu fiquei impuro com outra mulher, ela passou a ter nojo de mim. Então resolveu se vingar. Ela dava gargalhadas enquanto contava as suas atrocidades. Contou sobre todos os espíritos que mandou para me atormentar, me fazer sofrer. E no fim, confirmou as mesmas palavras ditas por Dona Flor, que a magia é oculta. Assim, um embruxado não sabe a causa da moléstia. Trovões ecoavam pela noite e uma forte tempestade caía lá fora. Ela me cortava com as suas unhas, me mordia, falava palavras estranhas que pareciam um tipo de oração satânica. Eu percebi que estava amarrado na cama, o quarto escuro, iluminado apenas com algumas velas, daquelas velas grandes que projetavam as nossas sombras na parede. Então,
eu percebi a sombra de uma criatura de chifres e rabo que dançava na parede pela luz da vela. Mas não havia aquela coisa fisicamente no quarto. Mas quando reparei melhor, eu vi que aquela sombra da criatura de chifres e rabo saía do cachorro da Viviane. Então, eu balbuciei por Deus, e nesse momento, em cima de mim, a Viviane me acertou um tapa na cara, mas eu não parei. Chamava por Jesus, e cada vez que eu falava esse nome, ela, no meio das suas orações satânicas, me acertava um tapa muito forte na face. Então, quando olhei para os seus olhos, eles estavam completamente brancos, e ela, em cima de mim, pegou um punhal com as duas mãos, o ergueu para cravá-lo em meu peito. Então, eu me lembrei algo que o pastor me disse. Dizia o pastor: olha, sempre que tiver em apuros, pronuncie essas palavras em hebraico. Esse é o Salmo 91. Mas lembre-se, ele só tem poder se for pronunciado na mesma língua que Davi pronunciou a Deus. Caso contrário, não servirá de nada. Então, por incrível que pareça, eu lembrei desse salmo. E eu disse: Yoshov Bezerte, Elon Betzel, Shaddai, Itlona, Omar, e Adonai, Mahassi, Umatsudat, Elohim, Evitar Bor, cuja tradução é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vi com os meus próprios olhos fogo consumir aquele cão. Ele se debateu até virar fumaça e logo desaparecer. Algo invisível puxou Viviane violentamente pelas costas, de encontro à janela do quarto, que se abriu no mesmo instante, e ela saiu gritando, enquanto era tragada para longe, voando de costas pela janela, como se fosse puxada por longas mãos invisíveis. Em seguida, a janela se fechou e todas as velas se apagaram. Eu desmaiei e só me lembro de acordar no dia seguinte com o mecânico me desamarrando da cama e perguntando se eu estava bem. Eu estava bem fraco, mas quando saímos dali e me recuperei, eu perguntei como ele me encontrou. E pasmem, ele disse que uma mulher chamada Linda ligou para sua casa naquela madrugada pedindo ajuda. Ela passou a localização. Então, ele saiu de casa às 4 da madrugada com a sua caminhonete e em certo ponto da mata, ele viu as marcas da roda do jipe e aproximadamente às 5h40, ele encontrou Linda, falando que eu estava lá dentro daquela casa estranha, precisando de ajuda. Ele falou todas as características físicas de Linda e jurou que ela estava lá fora, mas não sabia para onde ela foi. Então eu disse para ele não se preocupar, que Linda estava bem. Me recuperei, segui viagem para Manaus e depois voltei para Minas Gerais. Contei várias vezes esse testemunho na igreja e pouco tempo depois eu me separei de Tânia, saí da igreja, mas ainda sou temente a Deus e sigo seus mandamentos. Sou eternamente grato a Deus e a Linda por me mostrarem o verdadeiro amor. Nesse ano de 2022, eu fui no show do A-Ha no Expo Minas em Belo Horizonte e foi incrível ver a minha banda favorita de infância tocar novamente. E juro por Deus que quando Morten Hackett cantou Take On Me, eu senti a presença de Linda ao meu lado. E foi impossível não me emocionar. Pessoal, tomem cuidado com quem se envolve. As aparências se enganam. Lobos se escondem em pele de cordeiro. E lembrem-se o que diz 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
cuidado com as mulheres que se envolvem, principalmente aquelas que tentam te afastar sutilmente das pessoas. Não generalizando, pois o homem também não é santo, mas quando você, homem ou mulher, se vê totalmente preso, sufocado e afastado do mundo numa relação, procure saber se não tem magia por trás, pois como Dona Flor me disse uma vez, a magia funciona porque é oculta. Hoje eu tenho um canal no YouTube e convido a todos a ouvir Take On Me do a-ha, que cantei em homenagem a Linda. O link está na descrição desse vídeo. Vão lá e comentem que vieram pelo Elite Oculta. Boa noite. Eu tenho vários motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata, onde aquilo vive. Apenas 2 vezes, sem incluir uma vez em que achamos aquela parte da mata. Então, começamos todos a sonhar com um pássaro negro. O pássaro era gigante e tinha feições humanas. Fazendo uma busca pela internet, achei uma criatura muito semelhante a este pássaro. E o mesmo se chama Mananagal. A ideia que tínhamos desse pássaro era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas. E nós não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada. Exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o seu ombro às vezes, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós desta vez. E assim que atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrando em uma geladeira. E estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais, à medida em que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão, e depois desapareceram. Elas se moviam rápido, e vimos um total de 3. E uma no topo de uma árvore. Daí, vimos uma sombra pular de árvore em árvore, pelo canto dos nossos olhos. Aquela sombra poderia ser descrita como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes.
mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era, e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido antes na vida. E estava sentindo a tristeza do lugar também. Ele falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Enquanto saíamos da área, acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe. Nós fomos saindo o mais rápido possível, sem correr. Logo que deixamos a área, atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu. E nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos. Mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá. Mas caso eu volte lá algum dia, farei questão de levar todos eles, para assim provar que a minha história é real. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois paramos. Ainda não sei a relação daquele lugar com aquele pássaro negro enorme. Boa noite. Trabalhei por muito tempo como vigia de um depósito, em um horário que seria entre as 14 horas às 22. Quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos e ir dormir tarde. Eu morava em um boulevard, rua com muitas árvores, e o final da minha rua dava para ver uma mata. A minha casa tinha um gradilho, e eu costumava ficar na rede do quintal de casa, lendo e observando a rua deserta. Mas no meu caso, sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas, das 4 até as 5 da manhã. Mas uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bem estranhas. Em uma noite estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para as pessoas de confiança, não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua, lá da mata. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, e na seguinte também. Essas risadas diabólicas iam se intensificando a cada noite. E estava em mês de quaresma. Mas naquela época eu não sabia se isso tinha alguma ligação. Foi quando, muito cansado daquilo tudo, eu resolvi ir até a mata ver de onde vinham aquelas risadas. E foi a pior decisão que tomei em toda a minha vida. Cheguei até o começo da mata e, curiosamente, as risadas pararam. Fiquei mais de 5 minutos ali, e só era possível escutar o som dos animais noturnos. Virei de costas e fui embora. E neste momento, comecei a ouvir alguém me chamar pelo nome de dentro da mata. A voz que me chamava soava muito familiar. Porém, eu não conseguia me lembrar a quem pertencia aquela voz. Foi aí
que avistei uma luz no meio da mata. E aquela voz me gritando. Não sei o que passou em minha cabeça naquele momento, mas entrei na mata e segui aquela luz. À medida que eu seguia aquela luz, ela se afastava e continuava a chamar o meu nome. Foi assim por uns 10 minutos, até que me dei conta que já estava perdido naquela mata. Eu usava a lanterna do meu celular para andar em meio àquela escuridão. De repente, aquela luz parou de se movimentar. Então, eu fui até ela. E assim que cheguei a uns 5 metros daquela luz, aquilo simplesmente se apagou. Desapareceu. O mais estranho era que a luz parecia sair do nada. Não era uma lanterna, ou muito menos alguém. Era simplesmente um feixe de luz que saía de lugar algum. Muito assustado, eu saí dali correndo, quando de repente sinto uma chicotada nas pernas. A chicotada foi tão forte que ardia muito, deixando um grande corte. Foi possível ouvir o barulho de alguém manejando um chicote, pois o som do chicote era um estalo muito alto. Caí no chão com muita dor. Ouvi passos de alguém correr em minha direção. Peguei o celular e joguei a luz da lanterna na direção dos passos. E daí eu pude ver o que me perseguia. Era uma criança, de não mais 1,50 de altura. A sua pele era pálida e os seus olhos eram completamente vermelhos como fogo. Aquilo corria envergado, como um macaco. Vou dar um exemplo. A criatura era muito semelhante ao personagem Blanka do jogo Street Fighter. A única diferença era a cor da pele, mas até os cabelos eram vermelhos, jogados para trás. Mesmo com muita dor nas pernas, eu saí correndo em disparada, mas não fazia ideia para onde estava indo. Só sentia aquela coisa correr atrás de mim. Eu estava exausto de tanto correr e me sentia totalmente perdido dentro da mata. Até que em meio à escuridão eu caí dentro de uma vala. Era um poço que havia ali. Talvez algum caçador o tenha feito, ou até mesmo alguém cavando um poço artesanal. Enfim, só sei que era fundo o suficiente para mim não conseguir sair dali de dentro. E para piorar, na queda eu havia batido a cabeça, o que me deixou com sangramento. Aquela criatura logo chegou no poço, mas para minha sorte, aquilo não pulou também, ou eu estaria morto. O que me deixou à beira de ter um ataque cardíaco foi a criatura ali na beira do poço começar a gritar o meu nome. E em seguida foi pegando terra e jogando dentro do poço, como se quisesse me enterrar vivo. Meu celular não tinha sinal, mas em atitude desesperada tentei ligar para a polícia. E, incrivelmente, o telefone chamou. Mais tarde, em uma pesquisa, eu descobri que mesmo sem sinal de operadoras, conseguimos ligar para a polícia ou outras chamadas de emergências. Enfim, eu já estava chorando e disse a minha localização para a atendente. Disse que estava na mata, dentro de um poço, e que alguém queria me matar. A atendente me pediu calma, que já estava mandando uma viatura me procurar. A minha bateria do celular estava quase no fim, e isso aumentou ainda mais o meu desespero. Posso jurar a vocês que não se passou nem 5 minutos, e já vi
as luzes se aproximando. Era a polícia. A polícia do interior chega muito rápido no local da ocorrência. Não é igual em cidades grandes, que demoram horas. Os policiais me tiraram lá de dentro e pediram reforços. Em seguida, chegaram os 8 policiais armados, cada um segurando uma 12. Fizeram uma busca na mata, mas não encontraram nada. Eu, muito abalado, pedi conta do meu trabalho, pois nunca mais queria saber de voltar para casa à noite. Me mudei daquele lugar pouco tempo depois, e nunca mais ouvi aqueles barulhos. Ainda tenho contato pelo Facebook com alguns amigos que moram nas proximidades da mata. E alguns deles dizem que escutam aquelas risadas macabras à noite vindo de dentro da mata. Seja lá o que for aquilo, eu não quero descobrir. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. Isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pastos para isso. E resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar o lugar. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. Depois de um tempo, eles voltaram lá e viram que o fogo havia se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso. E então, resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Daí, colocaram fogo no mato. E desta vez, ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então, colocaram fogo de novo no mato. E logo depois de um tempo, o fogo se apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre se apagava. Então, ele resolveu que iria cortar as árvores com motosserra. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar no alpendre da casa enquanto fumava. Lá fora à noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado.
e já foi furioso, querendo saber quem havia invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo a uns poucos metros dele. Em seguida, ele saiu correndo, achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, tomou o maior susto de sua vida. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e tinha mais de 2 metros de altura. Algo entre 2,5 metros e 3 metros. As pernas eram finas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo ou orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena. E os dedos eram finos e longos. E parecia ter apenas 4 dedos em cada mão. Ele não conseguiu ver a pele da criatura, pois não tinha luz direito, mas parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. A criatura falou para ele numa voz quase sussurrante, que parecia o vento. A criatura não tinha boca, mas parecia que estava falando dentro da cabeça dele. E a criatura disse: "Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você." E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez, mas não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iria mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Só mesmo alguma coisa desse tipo para fazer ele mudar de ideia. Boa noite. Olá a todos do canal Elite Oculta. O meu nome é Arthur, eu moro em Teixeirópolis, estado de Rondônia. Estou enviando este relato, pois assisti outro dia no canal um outro relato chamado O Caminhoneiro e a Bruxa, o qual ocorre aqui no meu estado, e digo a vocês que o local realmente fica perto da minha cidade, e já visitei muito a Cachoeira da Marroca, e naquela região existem mistérios que põem medo até nos mais corajosos desse mundo.
O fato que eu vou relatar a seguir, eu presenciei. E eu vi as provas e relato aqui para vocês. Teixeirópolis é um município ao lado de Nova União e além de um local lindo, onde possui o Vale das Cachoeiras, lá possuía antigamente muitos abatedouros de frango, mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando, e também a existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Nova União e se mudaram para Teixeirópolis. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a AgroLink, um famoso abatedouro de frango que enviava as aves para supermercados e grandes açougues de todo o estado. O ano era 1995 e as obras de construção do abatedouro na cidade de Teixeirópolis, em Rondônia, estavam sendo finalizadas. A empresa ficava próximo de uma comunidade chamada Barreiro, onde moradores da região relatavam a existência de um diabinho que atazanava a comunidade. Ele subia em telhados, atacavam criações e também os desavisados que passavam a noite pelas matas. E justamente a área onde o diabinho do Barreiro costumava aparecer, ali se transformou em um enorme pátio, onde estacionavam os caminhões que traziam as aves para o abate. O local ficava próximo à linha do trem e era uma área meio abandonada com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para a sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a procurar emprego nessa empresa, que apesar de pagar pouco e estar à beira da falência, as pessoas viam como uma excelente oportunidade de trabalho. Certo dia, em um sábado, eu me desloquei até o centro de Teixeirópolis para ir fazer compras em algumas lojas e encontrei um velho amigo que era gerente dessa nova filial da empresa de abate. Ele me ofereceu um cargo de vigia noturno, pois os caminhões com as aves não podiam ficar sozinhos no pátio sem ninguém vigiando. Então, seriam 2 seguranças por noite, um vigiando a empresa e o outro, no caso eu, vigiando o pátio com os caminhões e as aves. Aceitei o emprego. Eu trabalhava dia sim, dia não, e o meu horário era das 20 horas até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, nesse dia eu não trabalhava, pois outro segurança fazia ronda no meu lugar, e assim sucedia. Fazíamos essa troca de turno e segurança no local. Tudo ia bem, até certa noite. Eu me lembro de estar ouvindo rádio na guarita, e foi quando eu ouvi uma agitação em um dos caminhões de frango. Eu peguei a minha arma, a minha lanterna, e me desloquei até o local. Achei que não deveria ser nada, mas quando apontei a lanterna para o caminhão, eu vi um vulto enorme na parte esquerda ao lado da traseira do caminhão. E aquilo correu para o outro lado do caminhão, e eu, com muito medo, eu segui para o lado que aquela coisa foi, com a lanterna em punhos e com o coração a mil. Mas quando cheguei do outro lado, eu vi que aquele vulto, ele correu para o lado que eu estava anteriormente. Assim, dando a volta no caminhão. E então eu já sabendo que ficaríamos nisso, eu me abaixei e joguei a luz da lanterna por baixo do caminhão, na tentativa de ver parte do que quer que fosse aquilo. E eu vi. As suas pernas eram tortas e peludas, e os seus pés não eram pés, eram patas de bode. Mas aquilo não era um bode, pois bode tem 4 patas, e aquilo tinha somente 2, e eram bem maiores. As minhas pernas ficaram bambas, e quase caí duro ali mesmo, mas graças a Deus eu consegui correr até a guarita,
e enquanto corria eu derrubei a lanterna e estava no completo breu. Mas consegui chegar até a guarita, e assim que entrei, eu ouvi um berro muito alto e parecia um porco sendo abatido. Eu me tranquei lá dentro, apaguei as luzes e liguei pelo rádio para o vigia que estava fazendo a ronda na empresa, e ele disse que viria logo. Mas quando expliquei o que eu tinha visto a ele não teve coragem de vir. Ele se trancou em uma sala dentro da empresa e ficou por lá mesmo. Pois segundo ele também ouviu aquele berro assustador. Quando amanheceu, o outro vigia e eu fomos embora assustados com o ocorrido, mas não comentamos nada a ninguém. Eu disse a ele que depois do que eu vi naquela noite, só se eu fosse maluco para continuar trabalhando ali. Já ele disse que infelizmente continuaria, pois precisava do dinheiro para sustentar a sua família. Aquele dia era minha folga, era uma sexta-feira, então aproveitei para descansar e colocar a cabeça no lugar. Mas no sábado, pela manhã, eu fui até o RH da empresa para comunicar a minha demissão. Mas assim que eu cheguei na empresa e passei pelo pátio, eu vi uma das cenas mais aterrorizantes da minha vida. Todas as cargas dos caminhões do pátio, que eram as aves, estavam no chão e haviam penas e sangue para todos os lados. Era uma cena de horror. O segurança daquela noite estava em choque com o ocorrido. A polícia estava no local e conversava com o gerente da empresa. A polícia estava com algumas fotos da área do crime, e enquanto conversava com o gerente da empresa, dizendo mais ou menos isso. E agora, policial, como isso será resolvido? Ah, não tem problema. Estamos investigando e vamos pegar o depoimento de todos. Mas será que a seguradora vão pagar? Eu acho que sim, pois temos provas. Eles ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando a polícia foi embora, eu perguntei ao gerente, que era meu amigo, o que havia acontecido. E foi quando ele me contou uma história incrível, a qual eu comprovei através do que aconteceu comigo no meu último dia, ali como segurança noturno. O gerente me disse que, segundo o segurança daquele turno relatou, naquela madrugada de sexta para sábado, ele ouviu uma grande agitação nos caminhões. As aves estavam alvoroçadas e algo muito grande corria em volta do caminhão e derrubava o carregamento com as aves. Aquele segurança, ele sempre foi conhecido por não ter medo de nada. Ele foi com a sua arma e a sua lanterna até o local, e chegando lá, ele viu uma criatura tão bizarra que ele gelou ali na hora. E segundo ele, era um ser avermelhado de mais ou menos 2 metros de altura, muito magro, possuía um par de chifres no meio da testa. As suas mãos possuíam garras enormes e da cintura para baixo era coberto de pelos negros e os seus pés eram patas de bode. O segurança, ele apontou a arma e gritou: "Vá de retro, Satanás!" Então a criatura disse com uma voz grave e muito macabra: "Ou eu como essas aves, ou eu como você. Você escolhe." E daí, a criatura passou a língua entre os dentes pontiagudos, e aquele segurança saiu correndo e atirando na direção da criatura, mas aquilo ria e sequer saía do lugar. O segurança se trancou na guarita, e quando amanheceu, ele e o outro segurança da empresa saíram lá no pátio e viram todo o estrago causado por aquele ser desconhecido. Também haviam pedaços de aves espalhados por todos os lados ao redor dos caminhões, e também algumas galinhas à soltas que conseguiram fugir da tal criatura. Mas elas pareciam estarem chocadas nos 2 sentidos. Também
Comentou que o mais incrível é que ao lado dos caminhões, cujo chão era de terra, haviam marcas enormes de pegadas de algum animal com cascos nos pés, e pelo jeito, aquele animal era bem grande e pesado, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então o meu amigo me disse: "Quer ver?" Então ele me mostrou as pegadas enormes e profundas, e a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com cascos de bode e afundados na terra como se tivesse muito peso. Perguntei ao meu amigo o que poderia ter feito aquilo. Ele, sem conhecimento algum, me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer. E ele completou dizendo: "Rapaz, eu sou daqui do interior, e meu pai e meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noite de lua cheia, e até atacavam pessoas e animais, matando algumas." Ele me contava com tanta seriedade que eu acho que ele não estava mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. Bem, e eu acredito, pelo que eu vi, que só pode ser isso, pois aquele dia do ocorrido era uma noite de lua cheia. Eu agradeci pela oportunidade de emprego que ele me deu, mas aquilo era demais para mim. Assinei a minha demissão, me despedi, fui embora, mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi o estrago feito no pátio com as aves e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lobisomem, mas após tantos relatos e de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura com base no que eu vi, eu posso dizer que até pode ter sido, mas que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para ter descoberto. Bem, eu nunca vi lobisomem terem pegadas de bode, pele avermelhada ou chifres. Então, na minha humilde opinião, aquilo era o diabinho do barreiro, do qual muitos falavam, ou talvez o Gottman, o famoso homem-bode. Boa noite. Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago 2 relatos aqui para vocês, galera. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Como vocês muito pediram, aqui temos um relato de pacto com o diabo. Quem ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é fael.portinari. E se você tem um relato assombrado, envie o seu relato para relatosdeliteoculta@gmail.com. Esse aqui é um relato muito bom para quem gosta de estar almoçando, assistindo aquele relato de primeira. Então vamos lá. O primeiro relato é a moça que fez um pacto com o diabo. Bom dia. Podem me chamar de Jaqueline, pois eu não quero me identificar. E não quero que pensem mal de mim, pois apesar de fazer coisas ruins, eu nem sempre fui uma pessoa ruim. Tudo começou em janeiro de 2007, quando eu tinha 27 anos e conheci o Luiz, um rapaz encantador que sempre quis namorar comigo, mas eu nunca dei muita bola, pois na época eu gostava de outro. O tempo passou e eu não dei certo com o rapaz que eu gostava. Então comecei a me envolver com o Luiz e com o tempo me apaixonei. Nos casamos e fomos morar juntos. E 2 anos depois eu estava grávida do nosso primeiro filho e muito feliz. Me sentia realizada e tudo na minha vida dava certo. Tínhamos uma boa condição financeira, éramos felizes no casamento e tivemos um lindo garoto chamado Vitor. Eu estava realizada. Era uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa cristã.
cumpria com o meu dever de sempre ajudar o próximo e a quem precisasse. Em 2012, o nosso filho adoeceu, pois ele estava com hepatite C e veio a falecer. Aquilo foi muito duro para mim e me acabei por dentro. Mas se eu achava que não podia piorar, piorou. O meu marido passou a beber e a sair todas as noites. E com o tempo eu percebi que ele estava me traindo. E não suportava nem mais olhar na minha cara. Com o tempo nos separamos. E eu recusei a dar o divórcio a ele. E um mês depois da separação, ele já estava vivendo com outra. Eu juro que pensei várias vezes em tirar a minha própria vida. Mas resolvi recorrer à magia negra. Fui atrás de vários pais de santo e fazia amarrações para o Luiz. Mas parecia só piorar as coisas, pois depois dos trabalhos, ele começou a tomar ódio de mim, assim do nada. Paguei um quimbandeiro bem conhecido para fazer um trabalho pesado, mas não surgiu efeito. E dias depois, eu descobri que a nova mulher dele estava grávida de gêmeos. Eles tiveram os filhos e já eram uma família grande e feliz. O maldito nem lembrava que tivemos uma vida juntos, um filho, e éramos felizes. Então, decidi eu mesma recorrer à magia, a algo muito mais pesado. Decidi recorrer a um pacto com o diabo. Bem, esse pacto eu aprendi no livro negro de São Cipriano. Peguei uma foto do Luiz e levei a uma encruzilhada de mata à meia-noite de quinta para sexta-feira. Atrás da foto, eu escrevi o meu pedido que dizia o seguinte: eu quero que a vida do Luiz não tenha sentido sem mim, e que ele seja meu e de mais ninguém. Enterrei a foto no centro da encruzilhada, e ali também eu deixei a cachaça e algumas velas, metade vermelha e metade preta. Me virei de costas e fui até o carro sem olhar para trás. Mas quando fui sair com o carro, eu percebi que o mato do canavial na lateral da estrada estava se mexendo. Olhei atenta e vi que dali de dentro saiu uma sombra negra, que à medida que ia se aproximando, ia tomando forma. E eu pude ver que era um bode negro e grande que andava como uma pessoa. Ele desenterrou a foto e a comeu tomando goles de cachaça. Eu estava tão aterrorizada que eu não conseguia dar partida no carro. Em seguida, a criatura quebrou a garrafa de pinga e com o caco do vidro fez um profundo corte no que deveria ser a sua pata, mas parecia uma mão asquerosa. E na mesma hora que ele fez o corte em sua mão, eu também senti um corte na minha mão. Sangrava e doía muito. Mas o bode foi lambendo o sangue da mão dele, e o sangue da minha mão foi sumindo. Era como se, de alguma forma, ele estivesse tomando o meu sangue, mesmo muito distante de mim. Recuperei os sentidos e arranquei com o carro. Fui embora dali cantando pneu e deixando muita poeira para trás. Uma semana depois, eu recebo uma ligação de um hospital. Luiz estava no carro com a mulher e os 2 filhos, e um outro carro colidiu com o carro deles. A mulher e os filhos morreram na hora, e o Luiz foi parar no CTI. Bem, como eu ainda era casada no papel com ele, o hospital me ligou avisando que eu fosse cuidar dele, e assim eu fiz. 2 meses depois, o Luiz recebeu alta. Porém, ele ficou tetraplégico e não fala. Ele só tem reflexo e é alimentado por tubos. Eu não consegui contato com ninguém da família dele. E sou condenada a cuidar dele para sempre.
E quando eu contei a ele que havia sacrificado a minha alma para tê-lo, eu pude ver uma lágrima escorrendo dos seus olhos. Bem, eu não queria que fosse assim, mas assim como pedi para o diabo, ele me deu. Pedi que a vida do Luiz não tivesse sentido sem mim, e que sem mim ele não viveria. Nada do que eu fiz tem justificativa, mas também nenhum homem tem o direito de brincar com sentimentos alheios. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato, a criatura no banheiro. O meu marido e eu tivemos muitas experiências com o inexplicável. Nós nos mudamos para o nosso apartamento no dia 1º de agosto de 2001. E nós sempre sentimos algo de estranho nesse lugar. E a primeira vez que algo aconteceu foi depois de 2 meses, numa quinta-feira. O meu marido estava trabalhando até mais tarde, como sempre. Eu tinha chegado em casa vindo da casa da minha mãe. Bem, eu tinha ido assistir TV e comecei a sentir algo de estranho, vindo do corredor. Eu decidi acender a luz de lá, pois o interruptor é bem no começo dele. Eu voltei para o sofá e assim que eu me sentei nele, a luz do corredor começou a acender e apagar. E dava para ouvir o som do interruptor se mexendo. Eu podia ver de onde eu estava sentada o interruptor ligando e desligando. E isso durou uns 10 segundos. Eu fiquei simplesmente apavorada. E o pior era que eu estava sozinha em casa. E depois que o meu marido chegou, ele me acalmou, tentando me convencer que era só um problema elétrico, mas eu sei que não era. Desde então, às vezes quando eu estou no chuveiro, que fica de frente para o corredor, eu vejo alguém sair do quarto e ir para a sala. Então eu chamo o meu marido achando que era ele, e ele sai do quarto. O meu marido começou a notar que os nossos 2 gatos ficavam miando para o corredor e para a porta do banheiro. A nossa gata, Mimi, ficava arranhando a porta e o carpete debaixo da porta, sem motivo aparente nenhum. Um dia, o meu marido estava sentado exatamente onde eu estava no dia que a luz ficou ligando e desligando. E a Mimi começou a miar para a porta fechada do banheiro. E então, ela começou a brincar com algo que estava no chão, na frente da porta. Ele falou que então pareceu que alguma coisa tinha agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez ela tombar para o lado e ser puxada contra a porta, pelo vão que tem por debaixo da porta e do banheiro. Ela começou a berrar e o meu marido levantou correndo para ajudá-la. E assim que ele puxou a pata dela de debaixo da porta, ela levantou e saiu correndo. Ele abriu a porta e não tinha nada lá dentro que pudesse ter causado isso. No final do ano passado, eu estava no chuveiro e era cerca de 8h30 da noite. Bem, e o meu marido estava trabalhando. O banheiro estava cheio de vapor e pelo canto do olho eu notei marcas de mão se formando no espelho. Eu normalmente deixo a porta do banheiro aberta e estava pensando que talvez pudesse ser alguma brisa fria que estava vindo de fora e pegando o espelho de um certo jeito que fizesse marcas parecidas com mãos. E assim que eu tinha me convencido que era só o vento, a cortina do chuveiro se abriu, como se alguém a tivesse puxado violentamente. Eu fiquei paralisada de medo. E depois de uns 2 segundos, a porta se fechou. Eu apenas me sentei e me encolhi toda no chão do chuveiro. E então não me lembro de muita coisa depois disso. Mas eu lembro que eu vi a Mimi miando do outro lado da porta. Bem, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter sido muito, já que o aquecimento é a gás
e só temos água quente por uns 20 minutos. E depois de um tempo eu levantei, peguei uma toalha e saí correndo para o carro. Eu fui até o trabalho do meu marido e liguei do celular, falando que eu estava no carro, no estacionamento, só com uma toalha enrolada com um cobertor que eu tinha lá. E contei para ele o que havia acontecido. Ele falou que nós não podíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Então, agora eu me recuso a ir para casa depois do trabalho antes que ele chegue lá. A única coisa que eu sei sobre esse lugar é que lá era uma casa e pegou fogo. E depois disso, usaram o terreno para construir o nosso prédio. Mas pelo que me falaram, ninguém morreu no incêndio. Bem, eu não tenho ideia do que pode ser que tenha aqui em casa. Porém, eu morro de medo de ficar sozinha. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. E você que tem um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdeliteoculta@gmail.com. Você ainda que não me segue no Instagram, o meu Instagram é fael.portinari. Deixem o like, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E você que ainda não é inscrito no canal, não deixem de se inscrever. Lembrando que hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então, nos encontramos mais tarde. Boa noite. Olá, eu gostaria de relatar aqui 2 fatos sobrenaturais que ocorreram na minha vida quando eu tinha 20 anos. Bem, hoje eu tenho 34. Eu havia me mudado para um apartamento de 2 quartos e ainda estava acabando de decorá-lo. Cheguei em casa tarde da noite e tomei um resto de café meio morno que ainda estava na garrafa térmica e me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima, estava um dia daqueles frios de rachar que faz no Rio de Janeiro. E quando vem aquelas frentes frias, eu logo tratei de me enfiar debaixo dos cobertor e dormir. Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha, e ainda sentada, recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei atônita, com um barulho de sapato de salto alto, vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento, e logo depois, uma forma humana de uma mulher entrando no quarto, e eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás como se fosse dar uma gargalhada. Porém, ela estava muda e o único barulho era do salto alto que ela fazia no chão. Ela ficou ali no batente da porta e voltava em direção à cama. E então voltava para a porta e abria a boca como se fosse dar uma gargalhada, mas sem emitir som nenhum. E eu fiquei petrificada. Eu conseguia ver que era uma mulher, porque embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora. E mesmo com as cortinas fechadas e a janela também estava toda fechada por causa do frio intenso. Aquela aparição tinha cabelos compridos, escorridos e pretos e parecia que vestia uma camisola. E vinha do batente da porta e jogava a cabeça para cima. E parecia que dava gargalhadas e vinha na minha direção. A vontade que me deu foi de quase pular a janela, de tamanho foi o meu pavor. E logo depois, lá pela 4ª vez que fez isso, ela me olhou novamente e fechou a cara.
E agora, a cara era de Mar. Ela ficou ali parada mais alguns instantes me olhando e depois saiu em direção ao corredor e acredito que em direção à sala. E depois tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo petrificada e em estado de choque. E depois de um tempo, eu tive coragem para esticar o braço e acender o abajur. E ao ver a claridade, eu fiquei mais aliviada. Porém, estava muito apavorada ainda. Afinal, o que era aquilo? A porta do quarto bateu com violência e depois de bater a porta, voltou batendo com grande violência também na parede do quarto e assim voltando a ficar escancarada. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala e eu quase morri de tanto medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e ouvi o barulho de fechadura da porta do quarto do lado ou do corredor ficar mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes. Somente aquele barulho de clec, clec. E assim, abrindo e fechando. Bem, eu não sei o que me deu, mas eu prendi a respiração e abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama, com coberta e tudo. Cruzei o corredor, entrei na sala e voei para a porta de saída. E quando dei por mim, eu simplesmente havia descido 3 andares de escada, descalça, e estava na portaria. O porteiro ficou sem entender nada e eu não conseguia ficar calma. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento, mas nada foi encontrado. E o mesmo não estava revirado. Era somente a porta do apartamento aberta e o cobertor caído na sala quando eu precisei abrir a porta de entrada. Eu só entrei quando meu irmão chegou lá no prédio. E então eu subi com ele e fui me encontrar com os policiais. Mas eles não encontraram nada de anormal que levassem a crer que houvesse tido um ladrão por lá. Mesmo porque não havia altura para escalar. E eu sabia que não era um ladrão. Um deles falou que às vezes ele ou a equipe de policiais eram chamados para atender a casos bem parecidos com o meu. Ele falou isso quando eu relatei exatamente o que ocorrera no apartamento. E ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência sobrenatural. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de uma colega durante 6 meses. Foi aí que eu vi que não tinha jeito e tratei de aceitar a oferta da minha mãe para voltar a morar com os meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na direção e jogando a cabeça para cima como se estivesse rindo ou dando uma gargalhada, e o barulho de toque-toque, de salto alto e de fechadura sendo girada e abrindo e fechando, não sai da minha cabeça até os dias de hoje. Bem, pouco tempo depois, eu saí da casa dos meus pais e me mudei para uma casa em Petrópolis. Ali, eu arrumei um emprego em uma fábrica. E um dia, quando estava voltando para casa, como eu não tenho carro, e pego o ônibus me deixava na avenida. E de lá eu tenho que andar um pouco até chegar em casa e são cerca de 7 quarteirões. E já fazia um tempo que os poucos postes que tem na minha rua estavam com a lâmpada queimada, e o que deixava a rua muito escura, somente com as luzes fracas das casas iluminando um pouco a área. Porém, eu nunca tive medo de andar por ali, pois ao meu ver, era uma vizinhança segura. E nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar metade do caminho para a minha casa, eu passei por uma rua que só tem um poste. Bem, eu não sei o que tem esse poste,
mas a luz está sempre fraca e não ilumina a rua. E quando eu estava passando por ela, eu vi uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e estava indo embora, quando notei que não estavam brincando, e sim maltratando o pobre cachorro, jogando pedras e chutando ele. Pensei comigo mesmo que essa molecada não respeita nada hoje em dia. Então, resolvi ir lá dar um fim naquilo. E quando eu me aproximei deles, eu soltei um grito. Ei, parem com isso! Deixem o cachorro em paz! Então, os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam diretamente para mim. Vocês 3, parem com isso já! E enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que eu não pude ouvir. E eu já estava preparando aquele sermão, quando o cachorro aproveitou que a atenção deles não estava mais nele e saiu correndo. E quando ele fez isso, ele ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de garagem de uma casa que tinha lá do lado. E quando a luz acendeu, o meu coração parou. O que pareciam ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides, com peles escuras, quase negras. Estavam vestindo trapos e não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magras e os ossos da coluna pareciam sair da pele. Tinham cabelos compridos que passavam dos ombros. E quando eu vi aqueles bichos na rua a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. Bem, eu não consegui entender nada. E nem quero saber o que eles podem ter dito. Mas a voz deles era algo assustador. Uma voz muito grave e profunda, muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos, e naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. E depois de 2 quarteirões, eles pararam de me perseguir, e assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro. E assim, eu tentei disfarçar o meu nervosismo. Bem, no outro dia, eu acabei mudando a rota que eu faço para voltar para casa. Mas já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite e nunca mais vi aqueles pequenos diabinhos. Eu não sei por que eles estavam lá ou por que estavam maltratando o cachorro. E é algo que eu nunca vou saber. E nunca mais eu vi aquele cachorro também. Bem, eu espero que os diabinhos não tenham ido atrás do cão depois que me botaram para correr. Boa noite.